Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou com a Aline Andrade, uma pessoa especializada em muitos setores na educação, muita experiência aqui para trazer para a gente. Aline, obrigado pela presença e bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço, fico muito honrada pelo convite. Tenho certeza que conversaremos bastante, muito assunto Sim, interessante. sim. Aline, a minha pergunta é sempre essa, quem assiste o programa já está acostumado. Como foi tua trajetória, né? Você estava me contando aqui no bastidor que você hoje trabalha na área como consultora em várias áreas de consultoria, você já passou pela regulação, você, na parte administrativa e financeira, também já passou em cargos que envolvem esse tipo de desafio na educação, já passou pela área de capacitação de professores, então você tem uma experiência assim que é, talvez das pessoas que eu conheço na área, das mais amplas possíveis, um espectro muito grande. E você foi galgando esses espaços e tendo sucesso em todos eles, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que quem está assistindo faz é, peraí, como é que ela fez tudo isso, né? Ao mesmo tempo e conseguiu suplantar tantos desafios? Fabrício, tem uma. Antes de eu começar a explicar essa trajetória, eu quero falar um pouquinho da minha formação, que daí vocês vão entender um pouquinho do trajeto que eu fiz. Eu tenho graduação em fisioterapia, tenho MBA em gestão educacional e mestrado em governança corporativa. Você me surpreendeu agora, eu não imaginava que era fisioterapeuta. Não, a maior parte das É. pessoas não sabem que a minha formação. O pessoal se assusta quando eu digo que eu sou farmacêutico também. Sério? É Sério. verdade. Então, é assim, a gente sabe. Nos E surpreendemos. eu acho que a nossa geração vem muito disso, né? Porque na época que eu fiz, eu fui da primeira turma da instituição na qual eu fiz a fisioterapia. E eu lembro que logo que a gente concluiu, a maior parte dos meus colegas acabaram indo para outras áreas, né? Porque a gente sabe os desafios na área da saúde também para essas profissões que não são a medicina A área e de a saúde, enfermagem. inclusive no Brasil, ela é bem esdrúxula, vamos dizer assim, né? Em muitos países, a área de saúde geralmente é uma área que tem uma remuneração muito alta, até pela complexidade, pela especificidade das atribuições do pessoal da área de saúde, geralmente as remunerações são mais altas. Sim. No Brasil é inverso. Provavelmente a área de pior remuneração hoje no Brasil é a área de saúde, né? E assim, e é triste, né? Porque quando a gente fala de educação e saúde, são os dois setores que a gente precisa ter, de fato, Sim, remunerações, porque a gente está lidando aí com a saúde e com o desenvolvimento, né, do país, quando a gente fala de educação. sim. Mas aí eu fiz a fisioterapia novinha, vim para São Paulo novinha e fiz a fisioterapia aqui. E aí fiz o MBA em gestão educacional e o mestrado em governança corporativa. E por que que eu fui seguindo, né? Então, tu observa que eu fiz saúde, depois uma gestão mais focada na educação e depois a governança corporativa. Porque eu fui adaptando à minha realidade Deu para perceber que você já estava pensando em atuar na área de executiva. executiva da educação, não lá na ponta. Você queria uma área, um setor de gestão, né? E logo que eu comecei a faculdade, 6 meses depois eu comecei a trabalhar na instituição que eu estudava. Então, eu nasci na parte operacional da instituição, porém eu tive cargo de gestão muito novinha. 8 meses depois que eu entrei na instituição, já tinha cargo de gestão, com menos de 19 anos. E foi bem naquele momento da expansão do ensino superior, no final da década de 90. Então, eu pude vivenciar toda a expansão, toda a. Depois, a reestruturação para ampliação com base nos financiamentos estudantis, com a revisão da regulação com o ENAD, com a implantação do ENAD, e a gente começa a entender naquele momento como que funciona a educação, né? Então, foi minha primeira grande escola, e nesse lugar eu fiquei por 10 anos. Lá foi a minha primeira grande escola, que foi a Uninove. E eu trabalhei na Uninove por 10 anos, então eu só não vi a expansão como eu vi a profissionalização dentro daquela instituição, no Sim. setor, de estrutura tecnológica, de investimento em estrutura física, em ser disruptiva para aquela época. E como foi rápido, né? Se você pegar, por exemplo, a expansão do mesmo setor, ensino superior, no setor público.
O que o setor privado fez em 15 anos, em termos de expansão, o setor público talvez tenha demorado 70 anos. E não chegou perto E não ainda. chegou, e não chegou no nível de expansão e qualidade do que o setor privado fez, né? Não chegou. E aí a gente percebe de fato, né, com toda essa questão regulatória, mesmo com os entraves que são colocados para o desenvolvimento dos negócios educacionais, que a gente também tem que tirar um pouquinho do pudor e tratar também a escola como negócios, porque é isso que Sim, sustenta, e a gente sim. tem, né? Ninguém quer falar, É tratar da porque parte. na educação, por você usar a palavra produto, já tem gente que já fica chateado como se não fosse. É claro que é um produto, né? É um tipo de serviço que gera um resultado, então isso é um produto. Quando você fala de negócio, a palavra negócio também, algumas pessoas não se sentem tão Dói os bem, ouvidos. dói os ouvidos, mas é um negócio porque para se sustentar precisa de recursos e se não tiver uma situação negocial favorável, aquilo não vai se sustentar. Então, acho que a gente tem que parar com essas coisas, né? Mas eu já fui uma dessas, tá? De Já falar foi, né? produto, chamar educação de produto, chamar de negócio, me doía os ouvidos, né? Mas é porque a gente vem muito da questão da maior parte das instituições serem não sem fins lucrativos, né? Daí depois, no próprio final da década de 90, que muitas começaram a se transformar em fins lucrativos. Sim, Com fins lucrativos. Então, a gente tem aí todo esse histórico, assim como a expansão, todo o apoio que o governo deu naquela época, tu deve lembrar bem sim. disso, foi justamente para a gente sair de país subdesenvolvido e para desenvolvido. Então, o número de diplomados no país era um dos itens também que contava. Eu acho que a gente teve um período, e aí a gente tem que contextualizar, né? Ali, final da década de 1980, 1990, você tinha, tanto no ensino superior quanto no ensino básico, um déficit de vagas gigante. Você tinha uma demanda reprimida porque não tinha acesso. Sim. E aí, acertadamente, a preocupação de política do governo foi: vamos expandir o acesso, vamos dar acesso a todo mundo. Passado essa época, o acesso foi dado de maneira muito eficaz, tanto é que hoje você tem excesso até de vagas em vários cursos de ensino superior e também no ensino básico. Hoje não falta escolas e a grande luta hoje é pela qualidade, né? Acho que a grande bandeira é a qualidade, porque a gente expandiu, mas não melhorou, aliás, até caiu a qualidade, né? Tem uma questão, Fabrício, que a gente precisa também desmistificar, que são algumas questões que são necessárias para o desenvolvimento da educação, né? Tu imagina que quando uma empresa cresce muito rapidamente, ela cresce de forma desordenada. Sim, E sim, assim é natural com qualquer processo. E na educação foi assim. sim. E aí eu vejo hoje a gente discutindo muito a questão regulatória no âmbito do EAD e da medicina, mas eu vejo muito essa discussão de forma fragmentada, no sentido de que não há um olhar conjunto entre os ministérios para, de fato, ver qual que é o impacto que isto vai ter lá na ponta. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala da medicina, né? Concordo que a gente tem que ter regras pesadas para as instituições, para o desenvolvimento da educação médica, mas a gente precisa também entender como que a gente pode colocar mais médicos aonde precisa, mais médicos no SUS, Atender a necessidade da sociedade, né, da no população. interior, como que faz isso? Então, tu começa a observar que tudo acontece muito de forma descasada. E, ao mesmo tempo, você às vezes atribui muita responsabilidade à questão regulatória do setor educacional, quando às vezes tem coisas que não dependem do regulatório apenas. Você tem, por exemplo, nesse caso aí da medicina, questões de mercado, questões de, por exemplo, até hoje no Brasil você não tem uma carreira médica no setor público. Os médicos são contratados de que forma? Né? Até hoje você vai numa prefeiturazinha, o médico conhece o prefeito, aí cargos muitas vezes que não tem nenhum tipo de carreira. Como é que eu vou atrair esse médico para determinadas regiões sem nem isso? Exato. Então, isso não depende da questão regulatória educacional. Isso é uma coisa que vai além da questão regulatória e que, às vezes, a gente coloca na conta do regulatório educacional, né? Tanto é que muitas vezes, na verdade, a maior parte dos médicos que estudam no interior
não continuam Não no interior, não ficam. permanecem. Porque há uma diferença salarial muito grande para os grandes centros. Sim. A ideia, por exemplo, do governo federal em algum momento que resolveu abrir vários campi de universidades federais no interior, foi uma ideia que não pensou nisso. Quer dizer, você vai lá para o interior, que o custo de manutenção de um campus desse aí é absurdamente maior do que você manter ele no grande centro. Porque você não tem professor lá qualificado, não tem, então você vai ter que trazer todo mundo para cá, enfim, gerar toda uma infraestrutura que não existe para poder atender aquela população lá. Só que ele se forma lá e vem para a capital, vem para outras cidades maiores e deixa a população lá sem um profissional. Não resolve, quer dizer, é mais uma vez se achar que a educação vai resolver um problema que está em outro setor do mercado, né? Exato. E acaba tanto partindo da educação, muitas questões, como muitas questões que impactam diretamente a educação. Este é um exemplo, né? Mas se a gente sair um pouquinho da medicina e for para educação à distância, que é outra questão que a gente vem discutindo bastante, a gente carece de infraestrutura tecnológica. Sim. Então, são realidades. Eu estava te contando que eu participei recentemente de um projeto do governo onde fazia capacitação de professores e tinham cidades que os professores da educação básica não conseguiam se conectar depois das 19 horas porque não tinha energia na cidade depois Sim. desse horário. Então, a gente vive realidades muito díspares dentro do país. E eu ainda vou além, né? Acrescentando ao que você está falando, a gente não tem infraestrutura, às vezes, material, né? Que é o caso aí, você não tem internet, não tem energia, não tem equipamento, às vezes. E a gente não tem estrutura pedagógica, né? No nosso trabalho na Questione, quando a gente trabalha com avaliação, a primeira pergunta que a gente faz a um ente educacional que nos procura é: o currículo, como é que está? Ah, não tem currículo. Não. Você monta um curso de graduação, currículo, matriz de referência, como é que é a arquitetura de avaliação planejada, os planos de ensino, como é que é a modelagem, qual é o perfil do professor, qual é a capacitação que você dá ao professor para ele atuar em cima desse plano de ensino, qual é o design institucional que você vai usar naquela plataforma para aquele curso EAD, esse design já foi testado, já foi validado? Então, quando você vai dentro de uma expertise educacional, também não tem. Né? Então, mesmo que a estrutura exista, o produto educação ele não existe. Ele é só um projeto, muitas vezes. Né? E esse é um dos grandes desafios. E eu confesso, Fabrício, que eu gostaria, de fato, de ter mais discussões neste quesito pedagógico, acadêmico, do que regulatório e todas as outras questões que a gente passa por aí. Porque a gente passa muito mais tempo discutindo regulação e a parte de mercado e não olhando para o produto que a gente tem, justamente porque não se trata como produto. Isso. E tem um desafio grande, né? Porque quando a gente fala no ensino superior, temos DCNs extremamente desatualizadas, que não conversam com o mundo do trabalho. E aí eu costumo falar que eu divido os nossos problemas em duas partes, tá? O primeiro deles, que é um problema global e geracional. Então, quando a gente fala da parte pedagógica, a gente está falando de construir matrizes, metodologias, método de avaliação e tudo mais que envolve a parte pedagógica, na questão de desenvolver as habilidades, as competências, os conhecimentos para aquela profissão. Mas nós temos um desafio dentro desse espectro que eu falei dos 2 itens, que é, primeiro, geracional. Como que a gente capacita este professor, porque o professor é o formador de opinião, para se comunicar de forma efetiva com aquele aluno. Porque a geração que está, tanto na educação básica como chegando no ensino superior, não é a geração que sequer acredita na educação. Isso é muito triste. Como a gente acredita, né, com a nossa formação. Então, como que a gente prepara esse professor para ser um interlocutor e um tradutor para esse aluno, para aquelas questões? Você fala um professor mais humanista, né, que acredita na viabilidade do processo, né? Mas não só isso.
para que o professor consiga se comunicar de forma efetiva com os alunos, Didaticamente falando. didaticamente ele tem que ter uma mudança de mindset para falar a língua desses alunos. Então, é muito mais, então tem uma questão geracional e que os professores, que normalmente têm a nossa faixa etária, é a conexão entre as gerações. Mas será que parte, né? Eu até concordo com você que existe esse conflito geracional e sempre vai existir, porque nunca vai ser a mesma geração, então esse conflito ele é irremediável, ele vai sempre existir, porque as gerações são diferentes, não tem como o professor ser da mesma geração. Claro que tem uns casos que existem, mas na maioria dos casos não é. E ele sempre existiu, e lá no passado isso não necessariamente era o maior problema, como talvez hoje ele se apresente. Será que talvez o problema nesse conflito esteja residindo na população e não no professor? Quer dizer, às vezes o professor é que precisa ser compreendido porque a sociedade se distanciou da educação. Às vezes o que eu sinto é que o professor moderno ele está muito mais preocupado com engajamento do que com educação. Justamente por conta desse conflito geracional. Então, para se adaptar a essas diferenças geracionais, muitos professores buscam engajamento como se a aula fosse uma página no Instagram, né? Tem que curtir. Quando, na verdade, a gente sabe que aprender não é algo, vamos dizer assim, divertido nem instagramável. Né? O professor Pierluigi, eu não conhecia, ele morreu, infelizmente ele já tinha morrido quando eu conhecia o trabalho dele. Ele falava o seguinte, a gente aprende estudando e a aula é o inverso do estudo, porque a aula é um processo coletivo e passivo, o estudo é individual e ativo. Então é chato, tudo que é individual, você está sozinho, gera monotonia. Você precisa ativamente buscar, gera esforço. Né? É muito chato, é como ir para fazer musculação na academia. É chato, é necessário, mas você faz porque é necessário. Então, 90% dos casos, aprender é isso. Né? E a geração atual, ela não quer mais ser ativa e fazer as coisas sozinhas. Ela quer estar segurando uma tela e achar que está num mundo conectado, quando na verdade ela continua sozinha. Só que ela está ali no engajamento, na onda do engajamento. Então, será que não é um pouco invertido isso? Quer dizer, às vezes o professor está na linha que tem que ser para o caminho educacional, mas é a população, é a sociedade que está desconectada da realidade? Eu entendo que são as duas coisas. Primeiro, que assim, é indiscutível que há uma desconexão da sociedade com relação à educação, né? Por isso que eu estava falando que a nova geração não dá valor algum para a educação. E aí, a importância do papel do professor neste momento. Só que para ele conseguir se conectar com o aluno, ele vai ter que tentar falar aquela linguagem. Fazer e eu não ponte, estou falando, né? porque ele é ponte, a geração ponte. Não estou falando dele se tornar se tornar caça-likes ou engajamento, ou ter engajamento. Mas, na verdade, é como que ele vai quebrar essa ideia na cabeça desses jovens e dessas crianças. Hoje eu vi uma reportagem que eu fiquei assim horrorizada sobre crianças que estão utilizando o CLT como xingamento. CLT de carteira assinada. Crianças de assim, 8, se a pessoa anos. é CLT, ela fica tirando... E agora elas estão usando entre elas de modo pejorativo, falando que vai virar um CLT. Que significa crianças hoje. Li essa reportagem hoje, apareceu para mim assim. E elas falando sobre isso. Uma mãe estava relatando. Acho que foi uma reportagem no UOL que saiu hoje. Tá. E a mãe estava relatando que ouviu a filha falando isso e foi entender. Porque essa geração, e eu estou falando crianças de menos de 10 anos, inclusive, falando, se você ficar falando assim, você vai virar um CLT. Porque para eles o CLT virou demérito e virou sinônimo de pobreza e sinônimo de insucesso. Então, porque assim, a imagem que tem... Tu tens filho? A minha primeira. O meu tem 14 anos. Então, ele nasceu nativo digital.
Não nativo de inteligência artificial, Sim, mas sim. nativo digital. E a realidade é essa. Então, na verdade, é uma geração que está se tornando analfabeta funcional e que eles acham que é assim, que vão virar influencer, Sim. um engajamento Entendi. e desvaloriza o trabalho de fato. A resiliência, né, é uma característica que está ficando em extinção. Né? Bastante. As gerações mais jovens, e eu tenho percebido isso até lá na empresa, quando eu vou contratar as pessoas mais. Eu sou mais velho da empresa, né? Porque a questão da empresa é tecnologia. Então, geralmente quem ocupa esses cargos na área de tecnologia são jovens. Então, eu sou um coroa lá na empresa, eu sou um estranho, um ogro. São todos muito jovens lá, muito competentes, mas eles têm um pouco dessa característica, né? Eu tenho casos lá na empresa que o indivíduo foi contratado há 2 meses, 3 meses, ele chega na minha sala e aí uma promoção. Né? Na nossa época, quando a gente entrava numa empresa, a gente só pensava nisso 3 anos. Não era meses que eu ia para a sala do chefe exigir uma promoção porque eu gerei certos resultados. Né? A gente tinha paciência de criar uma trajetória, enfim, de mostrar o valor, etc. Hoje não, é meio que eles querem de maneira instantânea. Em muitos casos, eles são até bem habilidosos, é uma geração habilidosa, ela às vezes aprende rápido as coisas, mas elas não têm a paciência necessária para alcançar os objetivos que muitas vezes são árduos, né? São coisas difíceis de chegar. Sim. Natural do mundo VUCA, né? E aí É, e eles são completamente instáveis e ansiosos porque eles querem e na verdade eles não querem ser mandados, não querem, então é muito essa triste porque gera questão. muita frustração, né, na cabeça deles, né? Porque eles criam uma expectativa instantânea que não vai, em 99% dos casos, não vai acontecer, né? E quando eles se deparam com a realidade, talvez por isso até isso afeta até a questão mental mesmo das pessoas, né? Sim, e aí por isso que eu falo da questão da capacitação docente, porque ele precisa, é quem tem o poder o formador de opinião Sim. para estancar essa questão que passa na É, cabeça dos jovens. Ele está ali em é. contato direto, porque a maioria acha que não vai precisar trabalhar e que vai ficar rico antes dos 18 anos, porque fulano de tal ficou. Só que são pouquíssimos influencers que de fato atingem um sucesso Não, extraordinário. Então assim, não tem houve uma desvalorização muito triste e gigantesca na educação. é porque talvez aquela educação clássica, né, que influenciou principalmente até o século passado. Eu sei que a educação clássica começou na Idade Média, mas os respingos dela ainda chegou no século XX. Talvez agora no século XXI ela tenha sido completamente abolida quase. Mas na educação clássica você tinha a valorização das virtudes. E a educação, ela não é. O objetivo principal da educação não era tornar uma pessoa rica ou ter sucesso profissional. Era a evolução mental e espiritual. Né? A evolução espiritual saiu completamente da educação formal, quer dizer, hoje, com a política de não se ter religiões. Eu fui recentemente visitar escolas na Inglaterra e você tem escolas públicas católicas, por exemplo. No Brasil hoje isso já seria, acho que impossível, né? Quase impossível. As católicas que tem, elas são instituições filantrópicas, mas Sim. não são escolas realmente públicas. Lá eles aceitam ainda a junção da religião ou a parte espiritual dentro das escolas. Aqui nem isso mais. E você tinha a virtude da evolução mental, quer dizer, não era o mais importante isso. O mais importante era você evoluir do ponto de vista mental, intelectual, etc, etc. Perdeu-se isso, né? A educação está totalmente voltada para o sucesso financeiro e profissional hoje e talvez isso esvazie um pouco esse discurso, né? Esvazie, e porque a grande questão, se tu observar, pega a missão da maior parte das instituições. O que consta lá? Formar cidadãos críticos, Reflexivos. reflexivos, não é? É. Bom, a gente está conseguindo formar cidadãos adequados hoje para conviver em sociedade, e aqui nada tem a ver com modalidade de ensino, mas a educação para te formar cidadãos responsáveis, críticos, reflexivos, enfim, tu precisava colocá-los ali na convivência, né? E hoje o que acontece?
Mesmo no ensino presencial, os alunos, eles ficam isolados no celular. Então, não Onde é que tem está a mais... reflexão, né? Porque refletir significa pensar constante. Exato. Como é que você vai pensar vendo TikTok? Não dá. Você pensa, é só dopamina, você não pensa nada. Exatamente, aí é a dopamina barata e não existe o relacionamento mesmo estando presente. E Sim. aí, como que ele consegue? Daí a gente fala muito de soft skills, né? E a gente, na nossa época, a gente precisava discutir sobre soft skills? Não, porque a Não. gente vivia isso no dia a dia Em do casa. ambiente universitário, em casa, em todos O, os lugares que a gente o ia. próprio home office destruiu um pouco isso, né? Porque você, além do uso de telas, você associa um trabalho que você não vê ninguém. Só vê por meio da tela. Você não tem relações mais próximas, mais interações mais constantes. E aí você também reduz as suas habilidades socioafetivas, emocionais, etc. Né? Eu sou uma defensora muito grande da educação à distância, porque eu entendo que no nosso país é a forma de dar mais acesso à educação. Eu só acho que a gente realmente tem que rever os indicadores de qualidade e Sim, a forma que se faz, porque a gente sabe que tem sim muito forasteiro por aí. sim. E do home office também, Fabrício, porque eu também acho que ele te permite, ele te permite conseguir profissionais bons que estão em outros lugares, mas depende de um determinado nível de maturidade desse profissional. Não dá para todo mundo fazer. Eu costumo dizer que ambas as coisas não é para todo mundo. Exato. Nem a educação à distância é para todos, não vai resolver 100% dos casos, Nem o presencial e nem o home office. O grande problema a educação à distância eu sou um fã, eu acho que, inclusive, não é uma coisa nova. Quando eu vou dar minhas capacitações, eu falo sobre isso. Telecurso 2000. Não, a gente pode ir lá atrás. O primeiro curso de educação à distância acho que data de 1700 e alguma coisa. Né? Se fazia curso na Europa, na França, na Rússia, através de recortes de jornal, para formar técnicos. Mais recente aqui no Brasil, você pega o Instituto Universal. Sim. Formou quantos milhões de pessoas que vivem daquele curso técnico? Eu tenho um amigo pessoal que formou-se em técnica de eletrônica, que ele tem uma carreira muito vencedora consertando placas de notebook, etc. Ele tem uma oficina que conserta isso e vive muito bem, obrigado, graças ao Instituto Universal. Então, assim, é óbvio que funciona, é óbvio que isso já foi comprovado ao longo da história que é uma educação, que pode ser uma educação de primeira linha. O problema é que na história recente, né, quando redescobriram o EAD, e aí eu participei desse movimento, porque lá no Nordeste, naquela época que a regulação era 20% só que podia dos cursos, você podia colocar um percentual EAD, e aí eu vou colocar minha parcela de culpa aqui. Quando eu montei o primeiro projeto EAD para a área de saúde, que foi para um curso de enfermagem, para colocar os 20%, eu não consegui encontrar outros argumentos para convencer lá a reitoria, a direção da faculdade, e o argumento que eu coloquei foi, a gente coloca 20% e corta 10% de custo. Então, esse argumento que eu usei naquela época, de maneira bastante equivocada, foi utilizado no Brasil todo. Então, a maioria desses cursos EAD hoje, eles surgiram com a intenção de redução de custos, o que já é uma premissa completamente equivocada. Porque o curso EAD bem feito, ele gera um produto na ponta que deveria ser mais caro. Né? Porque, olha, se eu tenho condições de pegar o melhor professor do mundo numa área e colocar ele para dar aula na minha casa, isso deveria ser mais caro do que eu ter que me deslocar para assistir uma aula. Exato. Concorda? Então, como é que eu tenho cursos EAD que são muito mais baratos do que os presenciais? Então, é uma lógica distorcida por conta do nascedouro dessa nova redescoberta do EAD, na minha opinião. E na verdade, tu nem precisa comparar com o presencial na questão de preço, porque a conta não fecha. Sim. Pelos valores que são cobrados. Sim, simples. Não fecha. A conta não fecha. E a grande preocupação que eu tenho é como a lógica foi deturpada e gerou essa anomalia de cursos com preços assim que não dá para entender. E no Brasil você tem uma questão regulatória meio confusa, vamos falar sobre isso daqui a pouco, no sentido da avaliação dos cursos. Então hoje eu olho para o mercado, eu sou um consumidor da educação. Eu quero fazer o melhor curso na minha área. A primeira pergunta que eu faço, qual é o melhor curso? Onde é que eu vou buscar essa informação?
de qual é o melhor curso do Brasil na minha área. Não tem. Você não tem um sistema regulatório onde você determina ranqueamento de cursos, sistemas de acreditação com selos de qualidade, para que eu possa determinar, olha, esse curso passou pela acreditação, sei lá, do SAEM em medicina, então se ele tem um selo do SAEM, é porque ele tem um diferencial, então ele é mais caro mesmo, ele tem que ser mais caro. Não há essa diferenciação. Você tem cursos de R$ 90 por mês que estão competindo com cursos que custam R$ 1.000, e esse curso custa R$ 1.000 porque ele é mais caro mesmo, porque tem uma qualidade melhor. Então, o mercado ficou tão bagunçado que ele não consegue se autogerir no processo. E aí está trazendo os custos de qualidade para baixo, porque ele tem que baratear para competir com esse curso que não é bom, e esse curso que não é bom fica vendendo como se fosse um curso de qualidade, né? E aí a própria queda na qualidade é culpa do próprio setor, né? Pela guerra de preços. Sim. Então foi algo tão... A concorrência foi tão acirrada e tão grande que era todo mundo puxando o preço para baixo e cortando o custo. Então é uma situação que é muito difícil de voltar à sustentabilidade dos cursos com uma mensalidade nova, né? E pautar nisso, porque a população acostumou a pagar muito mais barato na EAD. E quando tu aproxima esse preço do presencial, as pessoas não querem pagar. Até porque, eu não estou usando a infraestrutura da escola, porque é o que a sociedade pensa, né? Sim. E é completamente o contrário, né? A conveniência é mais caro do que... exatamente. E tem uma outra questão que é que as pessoas julgam, né, equivocadamente e nivelam a qualidade igual para todo mundo. Então, assim como no presencial, não é todo curso EAD que é ruim. Sim. Temos muitos cursos bons. Agora, regulatoriamente falando, como estava questionando a parte da avaliação, a gente precisa, de fato, rever como avaliar. Porque hoje tu consegue, de fato, saber que um curso tem qualidade quando é uma instituição nichada, que é uma instituição que tem aquele nicho específico de atuação para determinadas profissões, para determinados cursos, porque daí elas são referência há muito tempo. Sim. Naquilo. Você então conta nos dedos, né? Aí tu conta nos dedos e tu sabe que o curso daquela instituição é melhor que todas as outras. Ponto. Sim. Aí as outras entram tudo no mesmo balaio, porque... E aí tu não consegue. Eu sou avaliadora do MEC também, tá? Para credenciamento e autorização. Eu ficava no outro lado do balcão, eu recebia vocês. Mas eu dos dois lados, né? Eu estive recebendo enquanto diretora de regulação por muitos anos e avaliando também. Sim. E assim, eu já encontrei muita coisa boa em instituições de ensino, que foi assim surpreendente. Eu costumo brincar que a avaliação do lado da instituição, ela é muito boa porque tu consegue organizar a casa e ver tudo que tu tens. Tá? Sim. Mas a gente também encontra muita surpresa boa, mas a gente encontra muita aberração. Sim. Algo muito triste, porque... E aí todos os que são bons pagam também por esse déficit de qualidade que muitas têm. Sim. Eu acho que algumas... Vou jogar aqui uma opinião, mas aí você pode rebater à vontade. Eu acho que a gente tem que começar a descentralizar o processo de avaliação, de regulação, né? Hoje ele está centralizado todo no MEC, num instrumento único, igual para todo mundo. A gente não tem hoje muitos sistemas de acreditação que atuam de maneira mais positiva do que a avaliação, porque a avaliação ela é punitiva. Se o resultado for negativo, ela pode gerar sanções ao curso. Já na acreditação, ela é mais consultiva, né? Você pode não receber o selo, mas você não vai ser punido por isso. Você não recebe o selo, mas você recebe um parecer gigante do que você precisa melhorar para receber o selo no futuro. Então, como é mais ou menos no modelo americano, onde você abre o site de uma universidade e você tem lá, a universidade recebeu a acreditação nisso. Aí você abre a outra, essa aqui só tem essa, não tem as outras. Então você começa a ter parâmetros para identificar o nível daquela instituição. Quando você centraliza tudo no MEC, primeiro que o instrumento vai envelhecendo e o MEC não consegue ir atualizando de acordo com a necessidade do mercado. Aquele checklist que os avaliadores do MEC utilizam
é o mesmo, muda muito pouco há muitos anos, né? Eu descobri que é praticamente o mesmo. Recentemente eu visitei um cliente essa semana, ele me mostrou lá o instrumento, era igual ao que eu participei de avaliação de curso em 2014. Então, óbvio que isso não vai gerar uma boa avaliação, e agora até a avaliação está sendo feita à distância, que aí nesse caso eu não concordo com o EAD, porque eu acho que a avaliação de curso tem que ser feita presencialmente. Então, hoje a gente tem uma ferramenta única que não consegue aferir todas as nuances e as dimensões qualitativas do curso, e isso deixa o mercado cego. O consumidor ele não tem como, hoje, identificar, nesse balaio que você falou, quais são os melhores cursos nem os piores. Eu concordo contigo, porque, em primeiro lugar, eu acredito piamente nessa questão não da autorregulação em si, mas de fato da acreditação separada e segregada do MEC. Por quê? O primeiro ponto é que assim, nós temos muita disparidade do que é inovação, do que é necessário para aquela região, às vezes. Então, por si só, geograficamente, a gente já tem uma realidade que é completamente diferente de uma instituição para outra. São vários países dentro de um só, né? Segundo, a gente tem realidades, aí independente de geografia, diferentes de acordo com o porte da instituição. Sim. Então, um instrumento só não é possível avaliar tudo. Terceiro, que a avaliação ela é feita de uma forma na qual a instituição passou pela... Hoje em dia nem precisa passar pela primeira, né? Mas passou pela primeira, sabe o caminho das pedras para todas as outras. Então, a gente avalia, mas sempre naquela dúvida se depois, será que de fato isso vai acontecer? Ou de fato é o que acontece? Então, eu vejo que há muito problema, sim. Nós temos muitos problemas no Brasil de regulação, de supervisão e de avaliação. E são problemas que, ao meu ver, e tu pode perceber isso, porque as brigas elas vão mudando de acordo com o governo, né? Sim. Mas porque a gente cria sempre políticas que são de governo, que não são de Estado. E a gente precisa de políticas de Estado, que olha o todo. Eu acho que a única política que a gente pode classificar como política de Estado, porque ela está aí há mais de 20 anos, é os sinais, né? O resto muda o tempo todo. Os sinais até agora se manteve com todos os defeitos. Eu tenho críticas à parte técnica dos sinais. Eu acho que tem como melhorar. E já deu tempo até de fazer melhorias, de tanto tempo que está implementado. E tem, inclusive, um relatório da OCDE de 2018 que faz uma análise técnica dos sinais, das ferramentas do ENAD, etc., que eu acho muito pertinente. Mas é outra discussão. Tirando isso, todo o resto muda a cada governo. Sim. Então, todo o resto muda e eu entendo que sinais é bom. Ele tem uma oportunidade boa de ser forte, mais do que mas ele não usa as ferramentas adequadas, né? Então, a gente tem um problema ali nas ferramentas, né? Na parte técnica. Então, não é só ver o instrumento... Acho que vale ressaltar, né, Aline, que os sinais foi muito importante. Acho que foi uma virada de chave impressionante, né? Porque você vinha numa balada da década de 90 com uma cultura educacional anti-avaliação. Sim. Né? Você se lembra disso? Quer dizer, você ia falar de avaliação muitas vezes nas rodas educacionais de pedagogos, etc. Você levava pedrada, porque você vinha de uma cultura do subjetivismo na educação, de ninguém aferir nada. E aí vem os sinais em 2003 ali, joga, vamos ter que avaliar curso, vem o Enem com TRI, quer dizer, você muda toda a faceta da cultura brasileira em relação à avaliação educacional, né? Então, eu quero ressaltar isso. O que a gente está criticando aqui são nuances técnicas que poderiam melhorar ainda a ferramenta. Exato, é isso. Eu compreendo, e é isso mesmo, porque os sinais, eu acho que ele tem uma grande virada, como tu falasse, e, na verdade, quando tu fala... Vamos para o ensino superior, ENAD, para mim é a única avaliação que de fato é uma avaliação real, de fato. Por quê? Porque é onde tu mede o conhecimento dos alunos ali. As instituições fazem preparatórios para o ENAD?
fazem como poderiam fazer para qualquer outro Sim. simulado. Vai estudar para o vestibular, vai fazer Sim. os simulados e ok, eu acho que faz parte do jogo. Mas, de fato, é ali é onde a gente consegue medir se a instituição está cumprindo o seu papel de desenvolver bons profissionais. Sim, a gente pode discutir o modelo da avaliação, poderia ser de um jeito ou de outro, mas de maneira palpável, o dado mais importante é o que vem do ENAD. Eu concordo. É o que vem do ENAD. É. E onde a gente consegue medir. E também é inteligente essa avaliação. Porque tu consegue medir o quanto ele entra e o quanto ele sai. Eu acho que tem também aí problemas, tá? De métricas, porque muitas vezes os dados eles não se conversam para te medir a evolução, né? Sim. Mas eu acho que de todas as avaliações, para mim, essa é a mais real no sentido de contribuir para a gente ver, de fato, se aquela faculdade é boa. Porque uma instituição ter um conceito de curso ou um conceito institucional 5, tu concorda que ele pegar um instrumento e fazer o seu checklist? Agora, uma instituição ter um ENAD 5, isso. Não dá para questionar o trabalho dessa instituição. E ao longo do tempo, se me falha a memória, você pode me corrigir, você entende disso muito mais do que eu. O peso do ENAD no cálculo, ele foi diminuindo, né? Eles deram um ajustezinho ali que... É que tem vários componentes, né? Mas aí então, parece que ele foi reduzindo ali o peso no cálculo. É bem sutil, né? Lá atrás, mas foi pouquinho. Então, antes o ENAD tinha até um peso maior na composição final do cálculo. Né? Tinha, mas é que foram adequando, né? Os pesos, então teve uma alteração sim, um pouquinho. Talvez uma boa medida seria voltar, né, esse peso. E uma segunda medida que eu acho que já deveria ter sido feita, não sei o que é que estão esperando para fazer, é corresponsabilizar o estudante na análise. Quer dizer, o estudante hoje ele faz... E tanto faz, né, para ele, porque na verdade não vai no histórico, não vai em lugar algum. Não vai em lugar nenhum. Mas essa é uma discussão que a gente já teve bastante desde a época de 2004, quando foi implementado, então estou falando de quase 21 anos, que era a questão de colocar, né, no histórico do estudante. E aí nunca foi aceito pelo governo. Eu acho que tem que ter, porque os estudantes, eu já presenciei a situação de estudantes da medicina boicotarem exame, e isso acontece de forma corriqueira. Casos até de chantagem, né? De querer que a instituição pague a formatura para que eles façam de maneira correta uma coisa que eles deveriam fazer de maneira independente. Além disso, eu acho que seria justo com aqueles estudantes que têm um bom desempenho no ENAD ter esse registro no currículo. Até para o mercado de trabalho. Quer dizer, o mercado de trabalho, peraí, me mostra teu histórico. Porque com certeza aquele estudante que tem um bom desempenho nesse tipo de avaliação, ele é um indivíduo diferenciado, ele não é qualquer um. Então, assim, você desmerece o bom estudante, desmerece a instituição e atrapalha a análise. Porque às vezes a instituição é boa, mas sofreu um boicote, que ela não tem como controlar isso. Né? E tu sabe que mesmo lá de trás, eu sempre defendi isso e sempre achei um gap que as empresas mal sabiam o que era ENAD, né? Sim. Hoje ainda sabem mais. Mas mesmo assim não estão interessadas em ver porque às vezes um estudante ele vem de uma instituição muito boa, mas não tem um ENAD bom para aquela turma. Sim. E tanto o estudante quanto as empresas deveriam levar isso em consideração, né? Porque se a minha turma teve um ENAD muito bom, significa que, olha, estou à frente de todos os outros. E as empresas não veem isso. Só que tem um outro fator, né? Tu acha que realmente as empresas vão estar preocupadas se aquele profissional ele é egresso de um ENAD bom ou ruim, sendo que dependendo da profissão, as DCNs sequer conversam com as necessidades atuais do mundo do trabalho. Então, quando tu começa a ver a instituição lá de cima, de forma muito macro, tu vê que nós temos vários vieses que precisam ser vistos e que acabam não sendo discutidos tão arduamente como a gente vem discutindo alguns pontos. Eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que sim, as empresas iriam olhar para o ENAD. Por quê? Vou pegar por experiência própria e colegas que estão também sendo empresários do setor e de outros setores que eu conheço. Hoje, as empresas estão simplesmente conscientes que não vão encontrar ninguém preparado no mercado. Não vamos encontrar recém-formados preparados, a gente vai ter que prepará-los. Ponto. Essa é a realidade brasileira.
Então, a gente sabe que ao contratar um recém-formado, ele vai ter que ter um período de aprendizado muito intenso na sua empresa, até ele chegar no ponto que a gente precisa enquanto empresa. Esse já é quase que um prego batido no Brasil. Sabendo disto, eu preciso contratar o quê? Gente que tem uma boa qualificação de base. O que é uma boa qualificação de base? Que sabe escrever bem, que sabe se comunicar bem, que tem uma boa capacidade de aprender coisas novas, porque essa pessoa não está pronta, mas eu preciso que ela aprenda o mais rápido possível, porque eu vou ter que investir nela, a empresa vai ter que investir nessa pessoa. Então, quando a gente vai contratar uma pessoa, eu quero a pessoa que tem um histórico com as melhores notas, com o melhor desempenho no ENAD, porque essa pessoa tem um indicativo de que ela aprende rápido, de que ela tem uma boa base para seguir adiante. Hoje, a gente chegou a um ponto em que o teste para se contratar uma pessoa na empresa é escrever um e-mail sem erros. Mas né? tu concorda que hoje não são todas as empresas que têm conhecimento do que é um ENAD ainda, Sim, infelizmente. vale a pena, então vale a pena então é isso que eu estou expandir. querendo dizer. Então, assim, hoje o que a empresa olha? Eu quero saber se ele é bom, eu vou olhar o histórico dele. É o histórico. Até porque não há essa disseminação da pontuação para o aluno. Então, ainda assim, haveria... Se aparecer em caixa alta no histórico com o nome ENAD, Sim, aí ele já vai aparecer, viu? Ele já vai ser descoberto. Exatamente, mas ainda assim teria que haver uma mudança cultural Sim. nas empresas para isso. Então, o que eu entendo eu defendo, e desde lá de 2004, quando lançou, que deveria sair e que deveria ser critério adotado pelas empresas. Porém, como isso nunca existiu no histórico, a gente tem um longo caminho pela frente até mudar essa cultura, né? Se um dia vier a aparecer, assim espero. Sim, né? Sim. Então, acho que a gente tem grandes desafios nesse quesito. Você falou desse problema da desconexão, né? Do mercado de trabalho com... Você tem aqui a gente tem que colocar os pingos nos is, né? No ensino básico é diferente, porque no ensino básico o nosso objetivo na educação é completamente diferente do ensino superior. No ensino básico eu quero trazer para o jovem a independência intelectual, né? A capacidade dele ler, dele interpretar texto, dele se comunicar, dele interagir socialmente, enfim, literalmente ele ser uma pessoa independente intelectualmente. Para isso, ele vai ter que adquirir conhecimentos que são quase que imutáveis. A matemática de hoje não é muito diferente da matemática de 200 anos atrás. A língua portuguesa de hoje não vai ter muitas diferenças da língua portuguesa de 50 anos atrás. Então, ela não tem grandes mudanças estruturais. Já no ensino superior, é um currículo que é o contrário. Ele muda todo dia. Né? O ideal é que os cursos superiores eles estejam imersos no mercado, praticamente. Né? Eles estejam mergulhados dentro do mercado, interagindo com o mercado o tempo todo. A gente sabe que isso está longe de acontecer. Esse não é um desafio só do Brasil. A gente sabe que outros países também enfrentam esse desafio de conectar melhor o ensino superior com o mundo real. Mas no Brasil me parece que isso é pior, né? Eu acho que parece que existe uma barreira intransponível entre o ensino superior e o mercado. É uma coisa estranha, principalmente nas universidades públicas. Eu estudei, eu sou rato de Universidade Federal, e eu lembro que durante meu curso eu não tive contato quase nenhum com o mundo exterior. Hoje melhorou um pouco em alguns cursos, a área de tecnologia, principalmente, as empresas já estão começando a ir para dentro do ensino superior, mas a maior parte dos cursos não, né? No ensino público, a gente percebe esse distanciamento e muito mais aquela formação para o viés acadêmico, quando não vou colocar aqui a área da saúde, engenharia, mas muito mais fica dentro daquele espectro ali do ambiente da universidade. E da educação privada, a gente tem grandes desafios por conta da DCN, como já falei aqui diversas vezes, mas eu entendo que já faz algum tempo que esse movimento de conexão com o mundo do trabalho, ele vem acontecendo, mas não pelas universidades, o que é triste. Porque se tu observa, e isso começou como? Quando os hospitais começaram a criar suas próprias instituições de ensino, por vários movimento inverso. E isso é triste, porque muitas profissões até surgiam dentro das universidades, né? E ela também criava a demanda era em mão dupla. É sinal que o poder de inovação da universidade ele diminuiu, né?
Ela não consegue inovar, né? Não consegue. Então, as instituições, essas empresas, e isso começou com os hospitais e agora tem várias outras, né? A gente pode falar de inúmeras aqui, tu conhece com certeza. Sim. Mas por 2 motivos, né? O primeiro, e obviamente que eu entendo que ele começou lá como uma questão de novas receitas e de ter mais referência ainda no seu nome. E depois, obviamente, com a desconexão gritante que tem com o mundo do trabalho e de ele formar sua própria mão de obra. Não que todos estarão lá, né? Quando se formarem. Mas esse movimento no Brasil já começou e faz algum tempo. Porém, óbvio, dentro das universidades é muito incipiente. Eu costumo falar que a gente precisa de uma educação integrada, integrativa e integradora. Integral, quer dizer, desculpa. Integral, integrativa e integradora. Integral no sentido da educação integral, que não vamos nem entrar aqui no mérito. Uma educação integradora no sentido de integrar não só a educação superior com o mundo do trabalho, mas de integrar todos os níveis educacionais. Porque a gente tem vários gaps, né? A educação superior, ela trabalha um pouquinho do gap que fica da educação básica, do ensino médio. Pouquinho não. Não, mas um pouquinho, porque pocão, né? Ela tira um pocão, mas eu quero dizer que ainda assim não é suficiente o que ela faz, porque não dá tempo para isso, né? Sim. Então ela tira um pouquinho esse gap, só que para isso também ela tem que abdicar de fazer aquela função que ela teria para a educação superior. O resultado final é mais abaixo do que esperado, porque ela tem que cobrir o gap, do gap lá de trás. Pós-graduação não tira o gap do ensino superior. Não. Não tira. Não tira. O que tira o gap do ensino superior é o próprio estudante buscando uma série de ferramentas para tentar fechar isso. Alguns conseguem, outros não, e fica nisso. Né? Exato. E aí o que acontece? Hoje há uma desvalorização da universidade, da educação tradicional, certo? Sim. Não se discute isso. Sim. Tanto começou lá atrás com as microcertificações na da tecnologia. CLT, inclusive, tem um pouco disso, né? Tem. Os jovens já fazendo universidade para quê? Eu passar lá 4 anos, 5 anos e depois. Exato. Para quê? Para conseguir um bom emprego? E o que é o bom emprego hoje? Não, e ter gente mandando em mim? É mais ou menos isso que está escrito lá na reportagem. Depois tu busca. E, então, começou lá com a microcertificação na área de TI, lá atrás. Sim. Certo? Então, hoje, as microcertificações ou certificações não reguladas, elas têm um poder muito maior para as empresas, porque sabe que já não consegue se comunicar com o mundo do trabalho. Só que também existe um viés, eu acho que quando a gente pensa em educação, e eu não estou aqui tirando a parte de negócio, porque eu vejo que é a grande oportunidade para o negócio educacional, a gente precisa, de fato, integrar e fortalecer todos esses níveis, tanto os níveis de educação, quanto o regulado com o não regulado. Então, hoje a gente não consegue dar conta na universidade de tudo que o aluno tem que aprender, sobretudo pela velocidade que o mundo tem hoje, das inovações. A tentativa de prever é um equívoco, na minha opinião. Né? Eu escutei uma vez, né, esses vídeos de internet, aí, não sei nem quem era a pessoa, ela dando uma entrevista dizendo, olha, você sabia que meu filho já está cursando e aprendendo as habilidades que vão ser aplicadas daqui a, sei lá, 20 anos? Aí a pessoa que estava me entrevistando, como é que é? E quais são essas habilidades? Não sei. Então, assim, eu vejo muito essas propagandas de algumas universidades dizendo, não, vamos trabalhar as habilidades do futuro. Não dá para prever isso. Se você quer se preparar para o futuro, na minha concepção, é preparar o básico. Porque se você está bem na base, qualquer mudança de rumo que tiver no mercado, você se adapta. Aí a gente está esquecendo de fazer o básico para tentar prever, fazer uma futurologia aí com o que vai acontecer e tenta ensinar algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Né? Até porque o futuro já está aqui agora, né? Então amanhã já não é a mesma coisa, é tão volátil que não dá tempo. Então acho que a grande questão é essa geração precisa aprender a resolver problemas. Isso. A raciocinar, ter análise crítica. Ela precisa saber onde buscar as resoluções. Então, saber construir o caminho da aprendizagem dela, de adquirir conhecimento,
Eu acho que esse é um grande papel, porque o que A ele aprende hoje... autossuficiência intelectual, ela tomar as decisões, né? Porque eu acho que a gente discute pouco, já que tu falasse aí da autossuficiência, no Brasil há um preconceito muito grande de discutir a eutagogia, né? Sim, A gente não discute isso. é verdade. A gente não discute, há um preconceito, porque a eutagogia é o EAD de baixa qualidade. Não, mas na verdade hoje, o que a geração faz hoje? Elas não Sim. ficam aprendendo pelas redes sociais? É, Concorda? sim. Então, eu acho que a gente está muito aquém de tudo, porque a gente precisa se estruturar, se complementar. Então, a universidade ela tem que se complementar com os cursos livre, com as certificações, porque é isso que faz girar todo A o minha conhecimento. preocupação nem está nesse nível educacional das microcertificações, desse aprendizado mais superficial de microhabilidades, etc. A minha preocupação está justamente no aprendizado profundo, né? Eu li um artigo há alguns anos atrás, não é novo esse artigo, de um autor americano, acho que ele é psicólogo, ele falando o seguinte: as grandes universidades americanas estão formando militantes e não intelectuais. E ele mostrou algumas pesquisas que me assustou. Por exemplo, quantos universitários de letra, não sei qual o curso lá no inglês, de língua inglesa, né, de literatura, leram os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, né, os clássicos, porque quem está estudando literatura, filosofia, tem por obrigação de ler esses clássicos. Não é uma condição que dá para ultrapassar. Aí fizeram uma pesquisa nas grandes universidades e verificaram que eles não leram, a maioria não leu nenhum, e o que eles leram foram os livros que resumem aquela filosofia. Então, eles liam alguma coisa que alguém escreveu e opinou sobre aquela filosofia, aquele livrinho mais fininho, pequenininho, que aí está na superfície, ele não foi na fonte, beber da fonte. Isso é preocupante, porque se em grandes universidades está acontecendo isso, imagina nas piores. Então, a gente está com a educação aqui na superfície, mas a educação profunda, que é essa que gera o poder crítico e reflexivo, ela não existe mais. Não. E essa educação é uma educação muito complexa. Você tem que ter professores extremamente preparados. Você tem que ter estudantes extremamente conscientizados. Você tem que ter uma cultura por trás disso que estimule o indivíduo a ir para esse caminho. No Oriente, isso ainda acontece, né? Você vai na Coreia, vai no Japão, enfim, naquele mundo ali, na China, os caras estão lendo isso. Os caras estão se aprofundando. Eles têm você tem um jovem lá que é outra pegada, com uma família que é outra pegada. Essa semana eu vi um outro vídeo na internet de 1976. Um repórter, acho que da Globo, fazendo entrevistas nas ruas do Rio de Janeiro. Transeuntes. Eles iam passando e o repórter perguntava: você leu quantos livros esse mês? Em 1976. Não teve nenhum que não tenha lido pelo menos um livro. E os livros citados eram Machado de Assis, era Lígia Fagundes Telles, até literatura estrangeira na época, que devia ser difícil, e não tinha ninguém que não tinha lido pelo menos um livro em um mês. Gente que lia 2, 3 livros. Isso em 1976, não é tão distante. Então eu fico me perguntando, o que é que a gente fez de errado de lá para cá? Sim, na década de 70 todo mundo lia. Agora ninguém lê. O que aconteceu de lá para cá? Essa é a grande questão, né? Então, a superficialidade, ela existe há bastante tempo. Eu acho que é uma discussão que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? Então, a gente discute muito sobre essa questão do ensino, do conhecimento profundo, mas eu acho que a gente ainda está há muitas décadas discutindo isso, né? E não agindo. Então, acho que a gente é uma discussão que vem de muito tempo. Agora, como transformar isso? Como transformar isso? Se tu vê uma geração atual que tu tem os livros paradidáticos e aí tu são pergunta... apostilões, né? Não, mas mesmo livro de fato, paradidático. Sim. Tá. Que não é material didático, paradidático. Então, livros que ele tem que ler no semestre. E aí tu pega uma criança, já leu o livro? Pra que eu vou ler o livro se tem a resenha dele na internet? O audiobook aqui com resumo. O audiobook, então é assim... Então, essa geração que não tem paciência para nada, e aí aí eu volto lá na questão dos professores, porque a gente precisa ter sempre, até porque a geração de professor também está mudando.
E está entrando essas Sim, gerações que não vêm dessa educação lá de trás. Então, como que a gente faz para que a gente consiga aprofundar nos conhecimentos, certo? sim, Então, assim, acho que é um desafio. Esse é o maior desafio que a gente tem na educação, porque a gente não está ensinando os estudantes a pensarem. A gente não consegue sim, fazer isso. A sim, gente não faz isso já há um bom tempo e agora muito menos. E agora, com o advento da inteligência artificial, uma vez eu estava fazendo a abertura de um congresso e eu disse, coincidiu com eu comecei a trabalhar num congresso sobre inteligência artificial que eu idealizei em maio e era para novembro e o ChatGPT lançou uma semana antes. E eu falei, gente, a gente já perdeu para a inteligência artificial. Eu brinquei. Então, não tem aquela história que traga o inimigo para perto? Estou falando da questão do ponto sim. de vista acadêmico mesmo. E assim, e foi uma brincadeira que eu fiz, porque eu acho que tem muito a agregar. Mas como que a gente vai ensinar essa geração nova a pensar, sendo que ela tem tudo ali muito fácil com a inteligência artificial? Isso, isso. Inclusive a gente mesmo vai começar a ter preguiça de pensar. Sim, O Miguel Nicoleles, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: a gente corre o risco com a inteligência artificial de perder a diversidade de inteligência. exato. Né? Esse foi uma das frases mais inteligentes que eu vi sobre o tema. E eu, desde o começo, eu sempre expus essa opinião que, do ponto de vista de processo de ensino, a IA não serve para muita coisa. Ela pode até atrapalhar. Do ponto de vista de bastidor da educação, de processos, Perfeito. fantástico, perfeito. Se você for nas universidades mais tradicionais e as melhores do mundo, o nível de digitalização do ensino é baixíssimo. Eu fui agora recentemente em Oxford. Eles estão do mesmo jeito que eram há 200 anos atrás, se brincar. Os livros são todos impressos. Acho que a tecnologia que eu vi lá mais fantástica foi o Teams. Então, você vai nas escolas inglesas, é tudo no papel. A única coisa digital que eles usam lá é uma lousa digital, que faz todo sentido, porque o professor ganha tempo por isso. Eles testaram, verificaram que aquilo realmente tem fundamento e colocaram nas escolas. O aluno não tem tela em lugar nenhum. É tudo no papel. A melhor tecnologia para a educação ainda é o papel. Então, ou a gente tem essa consciência dentro dos processos de didática, ou a gente vai se perder nessa corrida da IA, das modinhas, porque uma hora é metaverso, outra hora é realidade Eu acho que o virtual. metaverso foi a modinha mais rápida, né? Eu fiz uma aposta no LinkedIn. Se você olhar lá, eu coloquei um post. Gente, eu não dou 3 meses. Foi exatamente 90 dias, sumiu. Porque não. Gente, quando você tem uma nova tecnologia. E eu sou um vendedor de tecnologia. A minha empresa é tecnologia educacional. Eu tô indo contra até, em tese, do que eu trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando surge uma tecnologia e você quer implementar na educação, se ela é nova, você não pode implementar. Você tem que esperar 20 anos. Porque você vai ter que estudar aquele troço e ver qual é a aplicabilidade real e se aquilo ali vai gerar resultado. E não se faz estudo, você sabe muito bem, da noite para o dia. Uhum. Então, se você é gestor educacional, não compre nada novo. Espera testar, porque você corre um grande risco de comprar e jogar o recurso fora. Dinheiro, tempo perdido, capacitação do professor, etc, etc. Né? Aline, está muito boa a conversa, mas eu vou colocar para ti a última pergunta, o último questionamento. A gente falou um pouco aí do impacto da regulação na educação, etc, etc. Mas quais seriam as tuas ideias em termos de mudanças de regulação para melhorar esse cenário aqui que a gente pintou na educação atual no Brasil? Ideias de ordem prática. O que é que você mudaria hoje na regulação de cursos de ensino superior que você acha que geraria um impacto positivo na situação atual? Eu mudaria bastante coisa. Mas eu acho que hoje em dia a questão do formato da instituição, ser faculdade, centro universitário, universidade, é óbvio que isso está muito vinculado à pesquisa e tal, mas a questão de a faculdade tem que autorizar curso e o centro universitário não. E, obviamente, que a gente sabe que tem aqueles suprarregulados, e eu não discordo disso, de alguns deles, mas eu entendo que nós temos faculdades que são
tão boas ou até melhores que muitos centros universitários ou que determinadas universidades no âmbito critério para avaliação. Eu acho que deveria mudar. Eu acho que, pensando numa política abrangente, eu, de fato, já teve essa discussão lá atrás sobre a autorregulação, eu, de fato, credenciaria acreditadoras, certificadoras para a educação, porque isso aí de fato a gente consegue avaliar e supervisionar ainda indiretamente por meio dessas certificadoras. Então, porque hoje é muito difícil até ter avaliadores suficientes para determinados cursos. Sim. Então, tu vê biomédico avaliando radiologia. Sim. Enfim, estou dando exemplo aqui, mas existem inúmeros exemplos, né? Sim. Quando a gente vai para as licenciaturas, aí mesmo que falta, né? Porque são poucos os alunos. Então, eu acho, porque assim a gente ganharia capilaridade, volume e tiraria essa questão da visão público-privado, privado-público lá da esfera. O governo ele deveria criar as regras para essas certificadoras, essas acreditadoras. A gente ganharia agilidade, ganharia capilaridade, ganharia, eu acho que, mais transparência, né? Teria que rever todos os instrumentos. O instrumento que a gente tem hoje, que é o de 2017, que é o que está vigente, apesar que o governo está, né, avaliando um novo instrumento, mas eu entendo que ele não faz mais sentido, então ele não muda. E que esse 2017 já é meio que pequenas mudanças do anterior, né? Se você analisar bem, ele é mais antigo, né? Exatamente. Então, eu acho que o instrumento, também entendo que tem que haver um critério dos instrumentos, e aí eu entendo que, obviamente, quando tu faz vai criar os critérios para as acreditadoras, certificadoras, e elas terão que trabalhar nesses instrumentos. Eu acho que tem que ter uma revisão recorrente, porque a gente vive hoje num mundo muito mais dinâmico, né? E os cursos, e quando a gente fala de cursos, entendo que a gente também pode, inclusive, fazer por grandes áreas de conhecimento. Sim. Porque a gente fala tanto, e não de hoje, da interdisciplinaridade e de várias questões, e a gente acaba não conectando, a gente olha o curso fragmentado, né? Eu acho que tem que ter, quando a gente fala das DCNs, a estrutura de base para os cursos, de forma muito clara, e eu sei que tem lá. Mas, e para mim, o que a estrutura de base dos cursos é aquilo que não vai mudar ao longo do tempo. Como tu mesmo exemplificasse aqui, a matemática não vai mudar, o português, e eu estou falando esses exemplos, mas a estrutura de solos na engenharia ou a anatomia para a saúde, a estrutura de base, o núcleo básico, né, dos cursos. Sim. Eu acho que esse é o principal, porque o resto ele vai evoluindo com a evolução, mercado, com a tecnologia, com tudo. Né? Com a evolução tecnológica, física, mercadológica. Então, e isso tem que se adaptar muito mais rápido. E aí não dá para a gente ficar refém de uma legislação, alterar para que a gente consiga encaixar nos cursos. Outra coisa, né? Hoje a gente consegue adaptar muitos cursos, mesmo de graduação, para uma duração muito menor. Sim. Eu entendo e compreendo que tem cursos que tem que ter o que tem que ter a duração que tem hoje. Mas hoje a duração do curso não condiz mais com o que é necessário. Então, creio que é necessário ter esta avaliação e desse ponto de vista, de fato, com cada profissão. Então, a gente precisa de uma reformulação total, né? Da educação e ver todo o adjacente que tem nela, como eu estava te falando, da infraestrutura tecnológica, de acesso mesmo à tecnologia em determinadas regiões. Tomara que o MEC esteja escutando a tua fala aqui. Tomara que eles não me tirem do banco, né? Não, de jeito nenhum. Aline, fique à vontade para divulgar suas redes sociais, algum projeto que você queira falar, que você queira divulgar. Bom, minha rede social é Aline Alves de Andrade, LinkedIn, e Aline Alves de Andrade. Já estou seguindo, tá, pessoal? No Instagram. No LinkedIn eu posto bastante temas que eu falo normalmente sobre educação, negócios, intergeracionalidade, nexialismo e pautas
voltadas para o futuro. Boa, São esses os temas boa. que eu falo. O Tá? LinkedIn, eu acho que é a rede mais legal atual. Aqui ainda tem algum conteúdo, né? É onde a gente consegue tem o conteúdo. colocar uma coisa mais profunda. É. O resto é meio superficial, né? Mas sabe que eu fico frustrada, tá? Hã. Porque eu gosto de escrever bastante. Eu também. E aí... Mas lê quem quer, né? Lê quem quer. lê quem quer. Mas tu sabe assim, que quando tu publica um artigo, ninguém lê. É, porque é maior. Porque é maior, pelo tamanho. Então é assim, vídeo as pessoas veem, mas também tanto. Então as pessoas querem... O que as pessoas olham quando tem a imagem... Eles olham mais quando tem imagem da pessoa do que... E aí isso me chama a atenção, porque para mim é inconcebível, do que tem a nossa imagem, mas você do que sabe quando que tem aqueles mini gráficos artigos que cabe no feed lá. Mas no feed, o pessoal esse que vê lê. bem. Esse ele vê. Eles não leem o artigão, mas o do feed ali eles leem. Tanto é que eu faço do feed. Aí eu vou até o limite do feed, que são 3.000 caracteres. E eu faço vários sobre o mesmo, entendeu? Eu termino fazendo o mesmo artigo em vários posts, que aí dá certo. E aí eu falo sobre esses temas no LinkedIn. Eu tô num projeto que daí é um projeto voluntário mesmo, bem legal, que é com a Elite Academy. A gente leva educação para jovens em vulnerabilidade socioeconômica. Boa. Então a gente e dentro do nosso programa eu criei lá o programa Construindo Pontes. A gente consegue bolsas de estudos para esses jovens, mas a gente não consegue bolsas de estudos pedindo para as faculdades. A gente criou um ecossistema onde a gente consegue tanto patrocínio quanto empresários. Eles escrevem livros e a partir da receita dos livros a gente paga essas instituições. E para isso a gente criou vários comitês. Então a gente tem um comitê de educação que eu presido, mas a gente tem um comitê de vários setores produtivos. Então indo eu estou terminando meu livro agora, vou passar para vocês. Isso, passa. Aí a gente tem comitês do automotivo, do mercado de luxo, varejo, indústria e por aí vai, tá? Saúde. Então a gente tem de quase todos os setores produtivos e é daí que sai. E o aluno que tem a bolsa, ele tem que participar de uma mentoria que a gente faz mensal. Então, uma vez por mês, ele tem que ir presencial lá fazer a mentoria. E a gente já tem em vários lugares do país. Então, é um projeto que eu participo voluntariamente. Qual é a página? Tem alguma página? É Elite Academy. Elite Academy. Olha aí. É bem interessante. Inclusive, o evento lá na Câmara Municipal foi por meio da Elite. Legal. Que a gente fez. Legal. E, então, é um projeto, de fato, que é voluntário. E tem um monte de gente que faz voluntariamente lá as ações. Tenho as empresas, né, que eu te falei, tenho atuado bastante com consultoria, sobretudo na área de educação, mas também em outros negócios. E é isso. Só isso, né? Só isso. Aline, obrigado. Pessoal, até o próximo programa do Educação em Foco Podcast. Valeu.